irmão, minha irmã, é tão bom saber que a gente está sempre próximo do outro e por isso a gente gostaria de mais uma vez poder estar conversando com você. Não ao pé do ouvido, mas ao mesmo tempo pode ser, desde que você se conecte, você ligue realmente o meio de comunicação e assim possa estar recebendo mais uma mensagem que possa trazer ou levar para você alegria, esperança, principalmente convicção. Pois a igreja ela é peregrina, ela é missionária. E a gente, quando transmite essa missão, essa mensagem, é cumprindo também a missão, como batizado, como batizado. E lá onde você estiver, esteja recebendo a mensagem, você possa sentir melhor, sentir feliz. E possa despertar cada vez mais essa vocação do ser cristão, do ser de Deus. E assim, viva melhor e mais facilmente a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós, nesta quarta-feira, temos 3 leituras a ser refletidas, na verdade com o Salmo, né? A primeira leitura, lá no início do livro de Samuel, 2 Samuel, do capítulo 1, versículo de 1 a 6, depois do versículo 6 a 12. E é muito interessante a gente refletir, porém já estou citando as 3 leituras. O Salmo é o Salmo 122, ou 123, e o Evangelho que também vamos refletir um pouquinho hoje, é o Evangelho de São Marcos, do capítulo 12, versículo 18 a 27. E nossa paróquia, Santa Luzia, Buriticupu, Terra Bela, é uma paróquia que está sempre em ascensão, ou seja, crescendo. Não em número, mas também na fé. Porque vejo vocês como um povo fervoroso, um povo obediente, um povo coerente, um povo que sabe entender as dores dos outros, as dores do próprio povo. Um povo que também está em conexão com a sua paróquia, preocupados exatamente em perceber também o que precisa na casa paroquial. Às vezes quando vem aquele feijão, aquele arroz, aquela carne, aquele peixe, tudo isso se lembra que precisa trazer para o padre, tá? Também. E essas coisas são muito interessantes. E um pouco que mesmo diante dessa pandemia, percebo a preocupação em poder estar devolvendo aquilo que é de Deus, que é o dízimo. Um pouco daquelas ofertas que você também está fazendo de vez em quando. Às vezes, a gente já me encontrou até no supermercado, disse aqui a oferta que eu ia deixar, mas não encontrei aqui, estou lhe entregando. Isso é maravilhoso. Isso quer dizer que nós estamos conectados, estamos em harmonia com o único objetivo, meu irmão, minha irmã, de poder estarmos de mãos dadas, coração unidos, em harmonia para chegar a este Deus e trazer este Deus também para dentro de nós, para cada um de nós. É muito lindo quando a gente pensa assim. Muito bonito. E a leitura de hoje são também interessante que precisamos refletir melhor para ratificar melhor a questão da leitura. A primeira leitura é 2 Timóteo, não Samuel. 2 Timóteo, e é interessante esse diálogo que o apóstolo Paulo tem com Timóteo. O que é Timóteo? Timóteo é alguém que recebe a formação do apóstolo Paulo e que, portanto, ele agora é mais um daqueles que vão fazer acontecer o reino, ou seja, testemunhar, vai se tornar um missionário na palavra de Deus. É muito interessante, encorajamento, portanto, é o que ele leva e diz e transmite a Timóteo. O apóstolo Paulo faz muito bem isso. Isso também é bom, porque assim como ele orientou Timóteo, depois ele mesmo, ele está dizendo que com as próprias mãos dele, ele ungiu ele para ele partir para a missão. Quando a gente transmite uma mensagem dessa também, é uma mensagem de unção, com força, com ânimo, com esperança, com expectativa de que a gente tem que estar sempre de prontidão para vencer. Vencer o quê? Será que somos vencidos? Às vezes sim, às vezes o medo nos domina. Às vezes o cansaço nos controla. Às vezes pessoas com palavrões terminam tirando nós do sério, fazendo a gente desviar do caminho do Senhor. Às vezes as intenções de outras pessoas que a gente nem quer saber, mas de repente nos envolvem. Por quê? Porque quando não estamos convictos, não tem este Deus, de fato, nos orientando pela oração, pela busca constante da paz e da felicidade, corremos um risco muito grande e cair exatamente no pecado, ou seja, naquilo que o outro quer transmitir, que não é verdadeiro, que não é sinceridade, que não é honestidade. Por isso precisamos refletir muito bem sobre essas coisas.
Além do mais também, nessa quarta-feira, para você ter uma ideia, a igreja se lembra de São Carlos Loanga e seus companheiros. Estes homens, eles foram martirizados, ou seja, eles morreram em nome de Cristo. Mas eles não recuaram, não se recusaram a falar do amor de Deus, em Uganda. É muito interessante isso, o que aconteceu com eles. Foram torturados até a morte, quase todos queimados vivos, mas não desistiram de ser fiel a Deus. Quando a gente tem convicção, quando a gente acredita, quando sabe que nós estamos vivendo aqui por um determinado período, mas depois que essa vida vai terminar, é melhor que terminamos assim nas mãos de Deus, como o próprio Jesus lá na cruz disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é muito interessante. Por isso, nessa primeira leitura, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 1 a 3, e depois do 6 a 12, apóstolo Paulo, ele faz a saudação, tá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho. Isso é maravilhoso. Ele se dirige a Timóteo. Da mesma maneira como eu me dirijo a vocês também são meus queridos filhos. Não, eu não gerei vocês foram gerados por outros que trouxeram uma espiritualidade desde o ventre da sua mãe, quando você nasceu, que começaram essa caminhada. Mas eu sou aquele continuador, que continua gerando filhos e filhas de Deus para Deus. Quando você se converte, quando você persevera na participação da igreja, quando você participa daquele movimento e daquele grupo, quando você faz ou dá a sua colaboração, você é um filho da gente, espiritual. Isso é muito interessante. Quando você percebe a dor, por exemplo, da necessidade da paróquia, e o pouco que você tem, você é capaz de partilhar, é o filho que quer ver que seus pais, no caso, vivam sempre bem. E a maneira de poder estar bem é partilhando e compartilhando um pouco do que se tem, do que se é. Até ontem mesmo o senhor Guilherme Movelo Dias, conversamos um pouco, ele falava a esse respeito muito seriamente. Isso é muito interessante. Por isso o apóstolo Paulo dizia: querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois ele agradece a Deus. É lindo. O apóstolo agradece a Deus. Por que ele agradece? Porque ele diz assim: eu agradeço ao meu Deus, ao que eu sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Será que você faz isso, meu irmão, minha irmã? Será que agradece a Deus, como fez o apóstolo Paulo, tá? E consciente do que você fez, que você está fazendo, que você vai fazer em nome do Senhor, com a consciência pura, tranquila, com a consciência realmente, dizendo assim, realizar. É muito interessante. Depois ele continua: por este motivo eu exorto, aconselho a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Olha aí, isso é a Timóteo que ele está dizendo. É muito bonito. Por este motivo, eu aconselho você a reavivar, a viver mais profundamente, tá? A chama do amor de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Interessante, quando o sacerdote é consagrado, diremos ordenado, o bispo impõe a sua mão ou as suas mãos sobre ele. Essa imposição das mãos é para realmente estar ordenando, consagrando em nome do Senhor e para o Senhor e para a igreja aquela pessoa. O apóstolo Paulo fez isso com Timóteo da mesma forma. Isso é muito interessante. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Você tem este dom dentro de você, Deus lhe deu. Ele não lhe deu o espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Você tem que agora fazer com que estes dons que Deus lhe deu, no Espírito Santo, possam se manifestar. Como? Com o seu testemunho, com a sua participação, com a sua vivência. Isso é muito interessante. Por isso, disse o apóstolo, Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio. Nós nem merecemos, não por causa das nossas obras.
mas porque Ele nos amou profundamente, meu irmão, minha irmã, por causa da sua graça que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Isso é interessante. O Salmo 122, Senhor, ó Senhor, para vós eu levanto os meus olhos. Eu te enxergo, eu te contemplo, eu te adoro, eu te busco. Os filhos de Deus que realmente adoram o Senhor, eles sabem fazer o discernimento quando eles buscam e vivem no Senhor e pelo Senhor. Para Ele, para o Senhor, eles levantam os olhos, tá? Levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. É interessante. Quero aprofundar um pouquinho mais a respeito do Santo Evangelho de hoje, pois ele é muito interessante para nós. Marcos, capítulo 12, versículo de 18 a 27. O Evangelho traz o tema da ressurreição dos mortos, algo que gerava muita confusão e controvérsias naquela época. O conceito de ressurreição que muitos tinham ou ainda têm é o de reprodução dos modelos vigentes neste mundo, como se a vida eterna fosse mera réplica ou repetição desta. E, na verdade, é totalmente o contrário. É muito mais profundo, para você ter uma ideia, tá? Jesus, embora neste texto esteja diante de mais uma cilada armada pelos saduceus, desbanca-os dos seus argumentos, mostrando o essencial e a essência das Escrituras, que isso é muito interessante, nas quais eles se baseavam, mas que, portanto, demonstravam desconhecimento, porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Isso você tem que entender. Vivos não apenas no sentido de estar neste mundo, mas sim no sentido de eternizarem, como se eternizou Abraão, Isaac, Jacó, nesse sentido. Porque esses continuam vivos na mente das pessoas. Quando se fala da palavra de Deus, dos patriarcas, logo se refere a essas pessoas. Os comportamentos sociais e as conversões deste mundo não têm sentido quando empregados numa outra dimensão além da terrena. Por isso, a fé na ressurreição dos mortos aparece aos poucos no Antigo Testamento. No tempo de Jesus, ainda havia conservadores que não acreditavam nisso. Jesus ensina que a vida depois da ressurreição não é simples continuação dessa. É muito mais profunda. É uma vida nova, muito superior a esta vida que temos aqui. Toda a nossa realidade humana, espiritual e corporal viverá para sempre com a Trindade na plenitude da vida. Por isso é diferente. Então, quando eles fazem isso com Jesus, com essa pegadinha, diremos assim, Jesus dá essa resposta para eles poderem entender que não existe uma vida ou a continuidade daquilo que é aqui. É muito melhor, mais realmente superior, porque é uma vida de eternidade, de céu. Então, este Evangelho de hoje nos traz essa reflexão. Pense, analise e se apegue ao Senhor da vida, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que você será mais feliz. Encerro aqui esta reflexão e que, portanto, deixo também a minha bênção a todos vocês que nos ouvem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.